Fala prevencionista, tudo bem? Hoje estou aqui diretamente de Jaru, em Rondônia. Olha que coisa interessante. Jaru, Rondônia. Vim participar de um evento de segurança do trabalho aqui e já estou no clima do Prevale lá que vai acontecer no Vale do São Francisco. Eu acho que o Mário Sobral também estará lá. Então você aí da região do Vale, fique ligado porque no início aí de setembro nós estaremos aí com vocês. Eu acho que o Mário Sobral também vai estar lá. Pois bem, hoje nós viemos responder a dúvida do colega, que você já vai ver daqui a pouco. Ele perguntou sobre produtos químicos. Então vamos lá, vamos ver o que ele está perguntando aqui. Olá, eu me chamo Anderson, sou da área de segurança do trabalho e eu tenho uma dúvida. Nestor, o que a gente pode melhorar nas avaliações ambientais do PPRA quanto à avaliação química, uma vez que isso é cobrado a avaliação de ruído e luximetria? Beleza, então o colega Anderson fez uma pergunta interessante. Então, o que pode melhorar na avaliação de produtos químicos? Primeira coisa é fazê-la, né? É porque, como ele disse, em muitos lugares não se cobra esse tipo de avaliação e é totalmente errado. Sempre que um agente químico tiver limite de tolerância, é obrigatório fazer a quantificação. Afinal, se eu não fizer quantificação, como é que eu vou trabalhar nas medidas de controle? Na verdade, é impossível. O primeiro ponto é fazer a quantificação. Nesse ponto, a gente dá um passo atrás e lembra que o E-Social ele prevê o cumprimento desses itens. Por exemplo, quantificação. As empresas que não fizerem a quantificação de forma quantitativa poderão ser multadas a partir do E-Social. Hoje já são, mas a tendência é que com o E-Social a cobrança pelas quantificações aumente bastante. Agora é esperar para ver se isso vai se confirmar ou não. Agora, o que eu posso melhorar nas avaliações químicas? Um ponto importante é sempre lembrar que para mim fazer uma avaliação tem que ter um ponto de partida. E quando se fala de avaliação de produtos químicos, um excelente ponto de partida, para quem não sabe nem por onde começar, é observar a FISPIC da empresa, a Ficha de Segurança do Produto Químico. O Mário Sobral fez um vídeo falando especificamente sobre a FISPIC e ficou muito interessante. Eu sugiro que você o veja. Vou ver se eu lembro de colocar ele no e-card aqui e no link aqui que está na descrição. Porque a partir da FISPIC eu consigo identificar quais produtos eu vou avaliar de forma quantitativa dentro da empresa. Vamos supor que agora eu já descobri, olhei na FISPIC, sei quais agentes eu vou avaliar, mas vamos supor que lá tem 4, 5 agentes de um mesmo produto que eu deveria fazer avaliação quantitativa. O que eu vou observar em seguida? Por exemplo, qual desses agentes é o mais tóxico, é o carcinogênico, enfim, qual desses agentes é o mais danoso? A partir do momento que eu sei qual é o mais danoso, que causa mais dano ao trabalhador, eu preciso avaliar e pensar, preciso parar e pensar. Será que vale a pena eu começar por ele? Ou será que esse agente, mesmo ele sendo danoso, ele envolve poucos trabalhadores da empresa, enquanto às vezes um agente menos danoso envolve mais trabalhadores daquela mesma empresa? Então eu tenho que colocar na balança. Ou eu vou observar um agente que impacta um maior número de trabalhadores, ou um agente que é mais danoso à saúde dos trabalhadores, mesmo que esse às vezes impacta uma quantidade de trabalhadores menor. É uma conta que só o profissional avaliador, só o higienista ocupacional da empresa pode fazer. Não existe resposta pronta para isso. Então vamos lá. Olhei na FISPIC, já defini os agentes presentes no ambiente de trabalho, já defini qual eu vou priorizar, qual eu vou avaliar primeiro, o que eu tenho que fazer em seguida, definir qual será o meu trabalhador paradigma, quantas amostras eu vou coletar. E aí eu vou citar um vídeo do Mário Sobral que fala sobre estratégia de amostragem, que é muito bom. Vou colocar na descrição desse vídeo também, porque a estratégia de amostragem é um item muito complexo para a gente tratar nesse vídeo aqui. Mas de forma geral, você precisa encontrar um trabalhador ou um grupo de trabalhadores que melhor represente
a exposição dos demais trabalhadores ao mesmo risco. O pessoal gosta de chamar muito isso de trabalhador paradigma, né? Que é um trabalhador ou um grupo de trabalhadores que representa a exposição dos demais. Então eu preciso definir quem será o meu trabalhador, qual será a minha estratégia de amostragem, quantas amostras eu vou coletar para me poder ter uma avaliação representativa. Outro ponto que vale a pena lembrar é que sempre que eu estiver falando de fazer avaliação de produtos químicos, é interessante eu conhecer muito bem o posto de trabalho. Se eu não conhecer muito bem o posto de trabalho, como as atividades são realizadas, como os trabalhadores manuseiam lá, por exemplo, o produto químico, fica difícil eu escolher o trabalhador certo e até mesmo eu definir uma amostragem que seja representativa do risco. Definido isso, eu vou partir para o próximo passo, que será a escolha do equipamento que eu vou utilizar para fazer a avaliação. Eu vou utilizar amostrador passivo, eu vou utilizar amostrador ativo, eu vou utilizar bags, eu vou utilizar IOM, depende da metodologia. Isso o próprio laboratório pode te avisar. Por exemplo, vamos supor, eu quero fazer uma avaliação de tolueno, manda lá para o laboratório, o seu laboratório de confiança já vai te passar toda a metodologia que você vai utilizar. E aí é seguir a metodologia. O que é essa metodologia? A metodologia é a forma como você vai configurar o seu equipamento. Então, você tem lá um equipamento que tem uma vazão, por exemplo, de 2 ml a 2 litros por minuto de ar, né? Exemplo só. Você vai definir qual é a vazão para a amostragem, por exemplo, do tolueno. Isso o laboratório vai te dar, você só vai ter que configurar o equipamento. Você vai ter que pensar, então, na vazão, no tempo de medição, na calibração, que para agentes químicos tem que ser feita antes de fazer a avaliação, a calibração em campo, antes de fazer a avaliação quantitativa, e a calibração depois também. Inclusive, vou ver se eu lembro também de deixar um link aqui abaixo, onde um especialista da Faster Online fala sobre a calibração para agentes químicos. E aí, fiz essa calibração, eu começo a avaliação em si. Comecei a avaliação, cuidado importante, ficar sempre por perto do trabalhador que está portando o equipamento. Porque pode ser que esse trabalhador perceba, entenda, ou que alguém fale para ele que se o agente agressivo der acima do limite, ele vai ter direito ao adicional de insalubridade, ou ele vai ter direito à aposentadoria especial. E o que esse trabalhador vai fazer a partir de então? O que normalmente boa parte dos trabalhadores fazem? Ele vai fazer de tudo para estar o mais exposto possível ao risco, para que a exposição dele é em cima e que ele tenha direito ao respectivo adicional. Conversando com um colega lá de Mato Grosso, ele contando que foi fazer a avaliação de um determinado particulado lá, e quando foi fazer a avaliação, o trabalhador descobriu que teria direito à insalubridade se a exposição desse elevado. O que o trabalhador fez? Pegou o particulado e colocou lá dentro do equipamento de coleta e socou lá, ou seja, até danificou, né, o equipamento, porque o trabalhador percebeu que ele teria direito ao adicional de insalubridade se a exposição desse a nível elevado. Então, são alguns cuidados aí básicos para ter uma boa avaliação quantitativa. E tirando essa parte mais técnica, eu preciso também descobrir na minha empresa como é que eu faço para conseguir dinheiro para fazer as amostras, né? Como é que eu faço para conseguir dinheiro para o empregador permitir avaliações quantitativas? Existem várias formas de conseguir dinheiro em se tratando de argumentos, desde você calcular o prejuízo pela empresa por ela não estar fazendo as quantificações, até calcular o valor de multas. E uma das coisas importantes também é entender como é que funciona o processo de compra na sua empresa. Ou seja, para conseguir dinheiro tem que falar com quem? E se você percebe que o seu setor não consegue dinheiro, mas o outro setor está conseguindo, talvez seja a hora de pensar, né, e tentar estudar aquele outro setor para tentar modelar ele. Por que o setor de manutenção, por exemplo, consegue investimento e o meu não? Eu preciso fazer uma avaliação crítica, porque talvez os mesmos argumentos que ele usar, eu posso utilizar também. Muitas vezes a questão é simples, né? Puramente falta de planejamento. Às vezes o outro setor
entra no planejamento da empresa, ou seja, ele sabe qual é o mês do ano que a empresa manda, que a empresa faz o seu planejamento financeiro para o próximo ano, e às vezes o setor do lado, ela está entrando nesse planejamento. Vamos supor que ela sabe que todo mês de outubro a empresa faz planejamento de gastos para o próximo ano. O setor do lado vai lá e entra nesse planejamento. E às vezes nós, né, setor da área de segurança, o profissional ele é bicudo, ele não quer, não. Ele fala, eu quero fazer a avaliação agora porque eu quero, é porque eu quero, é porque eu quero. E ele não se atenta que para conseguir dinheiro tem que entrar no planejamento da empresa. Então, meu amigo e minha amiga, quer conseguir dinheiro para investimento na sua empresa? Entenda como funciona o planejamento de compra da sua empresa e entenda como os outros setores estão conseguindo investimento e o seu não. Pode ser que você esteja fazendo alguma coisa errada, pode ser que você não esteja fazendo o suficiente, ou pode ser que a empresa é imatura em se tratando de saúde e segurança e você vai ter que soar um pouquinho mais para conseguir investimento, para fazer as avaliações quantitativas, inclusive dos produtos químicos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte aí e a gente se vê numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Falou! Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, MWM. Olá, eu sou o Mário Sobral do Manual Seguro. E juntos estamos fazendo... SSP!